celebração. O dia em que a igreja, o corpo de Cristo se reúne num único lugar, aqui na nova comunidade apostólica, para louvar e agradecer o nome do Senhor, para dizer que Ele é o nosso Deus, para declarar com nossos pulmões e coração que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Pai, que Ele é aquele que nos resgatou com mão forte e nos trouxe para o reino da sua luz, porque vivemos em trevas, mas depois que Jesus surgiu em nós, trevas não tem mais espaço no nosso coração. E se não tem mais espaço no nosso coração, a gente precisa louvar e engrandecer o seu nome e dizer: Tu és o nosso Deus. E dizer, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais. E dizer com todo o máximo do nosso ser: Tu és o nosso Deus. Amém? Hoje a gente está sem a pastora Amy, porque ela está lá em Brasília, né? E a gente está aqui meio que órfãos, porque a pastora Amy, ela tem esse carisma que envolve a todos e faz a gente sentir seguro. E como é difícil sem ela, né? Mas o Senhor está honrando. Ela está hoje lá em Brasília, tem uma missão na Arena Apostólica, e hoje à noite a gente vai assistir a pregação lá. Ontem à noite eu estava assistindo também, já quando o apóstolo Nathan estava lá pregando. Então hoje a gente vai assistir junto também com a igreja, por isso o culto está sendo pela manhã, né? E para fazer essa abertura do culto aqui na nova comunidade apostólica, hoje a gente vai chamar a nossa evangelista Simone Nogueira. Glória a Deus, aleluia. Mulher de Deus. Amém, igreja? Salve a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Nos encontramos muito alegres nesta manhã, né? Como foi dito pelo nosso pastor não se encontra, mas estamos aqui para fazer o ID, né? Do Senhor. E queremos nesta manhã maravilhosa deixar como palavra introdutória, pedir que os irmãos se colocassem de pé em nome de Jesus, em reverência à palavra. Vamos orar nesta manhã, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem nos feito. Soberano Deus, eterno e amado Pai que está no céu, graças te damos nesta manhã, Senhor, pela oportunidade de dormir, acordar e estar de pé, porque o Senhor nos sustentou. O Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor nos trouxe até aqui, e muitos de nós, Senhor, viemos com os nossos corações alegres nesta manhã, por saber que estamos na Tua presença. Mas se alguém entrar neste lugar, Senhor, sem essa certeza, que possa sair daqui convicto de que o Senhor é a nossa rocha forte, e que através da palavra, que através dos louvores, vidas sejam alcançadas aqui e através da live. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu gostaria de deixar nessa manhã, como palavra introdutória, um texto base em Mateus 11, 28, que vai dizer assim, Mateus 11, 28, como palavra introdutória dessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Que clima maravilhoso, né? Que manhã maravilhosa. Vai dizer assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Se você puder, desocupe as suas mãos. Vamos dar a melhor salva de palmas para Jesus nesta manhã. Enquanto aplaudimos, vamos dizer: Senhor, muito obrigada. Deus, tu és grande, tu és tremendo. Muito obrigada por essa manhã, por nos sustentar, por nos trazer, por fazer de nós, Senhor, instrumentos da tua paz. Jesus, ele faz um convite nesta manhã, chamando para si: vinde a mim. Eu não sei a forma como você entrou aqui nesta manhã, mas o Senhor está te convidando para vir até Ele. Ele nos convida a viver nos seus ensinamentos. O jugo dele é suave e o seu fardo é leve. Que vivamos aqui nesta terra, enquanto aqui estivermos, de uma maneira leve, suave, sem carregar pesos religiosos,
Ele quer que sejamos livres. Ele oferece descanso e alívio através da sua orientação amorosa, que nos capacita para viver na liberdade e não na escravidão. Então, vinde a Cristo todos nesta manhã. É por isso que nós estamos aqui nessa manhã, para adorá-lo, glorificá-lo e bendizer o seu nome. Estamos aqui por causa dele. Amém? Vamos adorar o Senhor nessa manhã? Glória a Deus, aleluia. Adore com o coração, adore com a alma, adore o Senhor. Por mim eu parava agora. Meu Deus, Atingiu meu desacerei. O ânimo ele sumiu e eu parei. Parei pra respirar um pouco e não desisti, mas mesmo assim, por mim eu parava agora. Meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Eu não sei como você está, mas presta atenção. Eu sinto medo que me aperta e me deixa assustar. Às vezes eu pensava assim também. Por mim eu já teria tempos parado. Mas olha o que eu faço. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele está lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais
está aqui. Talvez você tenha vindo de uma caminhada, de uma trajetória muito difícil, e talvez você tenha tentado uma vez, duas, três, e você cai, você levanta de novo, e é um irmão que dá a mão, é uma palavra que vem, é um avivamento, aí chega lá fora, você recebe aqui e perde ali. Eu quero dizer que nessa manhã, aquilo que nós ganhamos aqui, nós vamos levar lá para fora, e nós vamos falar com o nosso vizinho, que tivemos uma noite maravilhosa, porque você vai tentar uma, duas, três, quantas vezes necessário for. Aleluia! Quantas vezes quisessem então mudar teu pensar, teu modo de agir. Quantas vezes?
nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Eita Deus, está tremendo. Nós chamamos e glorificamos o teu nome. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eita Deus, declare a Ele. Declare as suas maravilhas a Ele nessa manhã. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras, que ataque é capaz de fazer olhar pra trás e querer fugir. Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. O que você vai fazer? Aleluia! Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixem a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras, e ataque é capaz de fazer olhar pra trás e querer resistir. Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda
sua cura, recompensa vem. Sem demora, os caminhos Deus, sua cura, recompensa vem. Sem demora, os caminhos descanso, a recompensa, a cura, a libertação, ela sempre vem, sempre vem. Vamos nos manter firmes na presença, firme em Deus. Amém, igreja? As palavras da graça do Senhor. Clame ao Senhor nessa manhã. Adore a Ele nessa manhã. Diga a Ele como é maravilhoso estar aqui neste lugar. Você veio, se não à casa do Pai, para adorá-lo, glorificá-lo, bendizer o seu santo nome. Você está aqui porque Deus te trouxe. Nunca é pela sua vontade. É sempre porque o Senhor Ele nos traz debaixo das suas potentes mãos. Amém? Aleluia. Aleluia. Tu és tremendo, Deus. Nós te amamos. Sim, Deus. Nós estamos aqui para clamar. Sobre toda a mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clame, clamo Jesus. Deus maravilhoso. Jesus, quero declarar o nome. Declare isso aí nessa manhã. Quebrar os vícios dessa geração. Para minha esperança e humildade, recebe o Jesus. Você pode fazer isso nessa manhã? O nome dele, o nome dele. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão. Ansiedade e medo, sai agora. Sai agora. Clamo Jesus. Oh, aleluia. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Oh, aleluia. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre tua família, clame o santo nome Jesus.
Declare isso agora. Ansiedade, medo, sai agora. Sai! Todo medo, toda ansiedade, toda dúvida, toda dor, toda afronta, toda malignidade, nós declaramos em nome de Jesus, nesta manhã, sai, você não tem poder, sai, 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 sai em nome de Jesus, sai em nome de clamando ao nome de Jesus. Você também pode clamar ao nome dele nesse momento. Sabemos que muitos nessa hora já estão prontos para pular o carnaval, já estão prontos ali naqueles meios, mas nós estamos aqui para declarar que a nossa família, ainda que tenha um nosso lar, não seja alvo de Satanás. Aleluia! Com o seu sangue nesse momento. Nós do Ministério de Louvor, alegrados, queremos agradecer essa oportunidade. E agradecendo essa oportunidade, queremos chamar o nosso pastor João Batista aqui nesta manhã. Como já foi dito, né? A nossa pastora não está. Nessa manhã queremos a palavra do nosso pastor. Louvado seja o nome do Senhor, que é quem vai estar trazendo a palavra nesta manhã. Gostaria nessa hora de estar orando por ele. Se você puder, estenda suas mãos para cá, abençoar esse homem de Deus, que é mais do que abençoado. Senhor, eis aqui o teu servo. Já adoramos, já pedimos, Senhor, nos alegramos, porque ele é esse homem alegre. Então coloco ele nas tuas mãos, que ele já está do alto da cabeça à ponta dos pés. E a tua palavra, Senhor, através dele, venha para os nossos corações e que saiamos daqui diferente do que entramos. Senhor, que a tua palavra através dele traga-nos vida e esperança à nossa casa. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode sentar, igreja. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que a pastora Amy já se manifestou lá, disse que ela está assim. Tá? E ela está em espírito, está online, ela está assim. Somos um povo. Então, já estiramos que a pastora Amy não está, ela está. Graças a Deus, ela está. Igreja, hoje é um domingo, dia de adoração, dia de manifestar o nosso coração diante do Senhor e declarar o nome dele. Declarar o nome dele. Esse louvor
louvor último, ele trouxe a essência do que é esse encontro de celebração no domingo. Aleluia! Essa essência, a gente declarar quem é o nosso Deus, quem é o Senhor da nossa vida, quem é aquele que com mão forte nos resgatou e por isso somos alegres, como diz a palavra do Senhor. Aleluia, Deus! Porque Ele restaurou nossa sorte. A nossa sorte estava destinada à morte e Ele restaurou a nossa sorte para que hoje tivéssemos vida e tivéssemos a promessa de viver a eternidade com Ele. Então, hoje é dia de louvar e que o nosso coração esteja sempre assim diante do Senhor, louvando Ele, agradecendo o nome dEle. Sabe, o ano passado, praticamente todo o Senhor nos preparou para uma pesca maravilhosa. E a gente, mesmo com todas as incertezas que havia em nossos corações, a gente seguiu buscando a pesca maravilhosa. E no final do ano a gente ganhou esse lugar do encontro. Aqui não é igreja, gente, aqui é o lugar do encontro. Igreja somos eu, você, cada um de nós. E nós somos igreja e a gente se reúne aos domingos para louvar ao Senhor. Por isso esse encontro é um encontro de celebração. A nova comunidade apostólica nunca será uma igreja. Ela pode até ter esse título para ser gerado no CNPJ, mas ela não é igreja. Nós somos eu e cada um de vocês. Fomos resgatados pelo Senhor Jesus. Fomos lavados pelo seu sangue. Fomos transformados por Ele. Glória a Deus. E todo o ano passado, sobretudo do meio do ano para o final e o início desse ano, a gente está trabalhando uma coisa que é muito importante: a nossa construção. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Gálatas, Gálatas 4, versículo 19. Gálatas 4, 19. Santo é o teu nome, Deus. Glória, glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Aleluia! Amém? Fecha teus olhos. Senhor, que a tua palavra, Senhor, chegue a cada coração segundo a necessidade de cada um. E atenda, Senhor, e responda às necessidades de cada um, Senhor, pelo teu Espírito. Então vem, Senhor, com o teu Espírito e toca cada coração nessa noite com a tua palavra. É assim que eu te peço, Senhor, que eu apenas seja um vaso, que eu apenas seja um direcionador do que tu tens, mas que cada um receba segundo a porção necessária para a sua vida. Nós te pedimos assim, Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa palavra que Paulo escreve em Gálatas 4,19, ela tem como sinalizador um processo de formação de Cristo em nós. E aí ele vai do momento da conversão até o momento da maturidade espiritual. E a gente pensa assim: aceitei Jesus. E muitas vezes as pessoas se comportam hoje na igreja de Cristo como aqueles fariseus que iam correndo para João para ser batizado, porque eles sabiam que se fosse batizado nas águas seria salvo. Ao ponto de João Batista ligar para eles e dizer: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E fugir da ira vindoura era só dizer: agora eu estou salvo e tudo bem, eu não me preocupo mais com ninguém, porque a minha parte já está feita, eu já fui batizado e estou salvo, porque a palavra diz que aquele que for batizado será salvo, então eu sou salvo. E aí fica menino espiritual para o resto da vida, sempre dependendo de alguém que faça um mingauzinho para ele, porque ele não sabe comer comida sólida, porque não quis crescer. Esse trecho Paulo escreve aos Gálatas exatamente para combater uma coisa que acontecia naquele tempo, naquela igreja. Eles
ouviram o Evangelho de Cristo através de Paulo, creram no Senhor Jesus e começaram a crescer como igreja, só que eles começaram a deixar aqui alguns legalismos espirituais entrassem na igreja. E aí começaram a pensar na insuficiência de Jesus como Salvador, porque começou a entrar algumas questões sobre, não, peraí, não é só Jesus, tem que cumprir a lei. Não é só Jesus, tem que fazer isso, não é só Jesus. E Paulo foi se preocupando com aquele povo. E ele, no posicionamento de pai espiritual daquele povo, ele não se contenta com aquela visão. E ele se percebe responsável pelo crescimento espiritual daquele povo. E ele começa a combater essas questões dentro da igreja. E esse combate que ele fazia contra a igreja é combate sobre tradições rígidas que tiram de dentro da igreja muita gente e que faz com que a liderança sofra muito. E ele compara essas dores como dores de parto, porque as pessoas estão seguindo a Jesus e do nada eles ouvem um vento de doutrina ali e correm para lá, aí ouve outro e corre para o outro lado, e a liderança fica, venham para cá, venham para cá, venham para cá. E aí essas dores de parto é uma metáfora, é uma forma de linguagem que Paulo trouxe para dizer o quanto era dolorido para ele lutar contra essas questões, até que Cristo fosse formado em cada um, até que a igreja se desenvolvesse espiritualmente ao ponto de não se deixar mais ser levada por ventos. A ação judaizante que inclusive chegou a dominar Pedro, ao ponto de Paulo ir contestar Pedro sobre isso, era, não, você precisa fazer circuncisão, você precisa cumprir a lei. E Paulo, não, Jesus é suficiente, porque se eu preciso da lei para ser justificado, então o sacrifício de Jesus foi sem valor. Então, Jesus é suficiente. Jesus é suficiente, Jesus é suficiente. E as pessoas inventavam, porque eles pensavam, eu preciso mostrar que eu estou fazendo algo para todos verem quem eu sou. E Jesus não olha para a gente assim, ele olha para o nosso coração. E olha para o quanto a gente está procurando crescer nele. Porque a palavra não diz só para aceitar o Senhor Jesus, ele diz para conhecer Ele, proceder e conhecer o Senhor. Diante dessa breve introdução da palavra, eu quero trazer para vocês uma paixão que Paulo tinha sobre a igreja, que eu vou chamar aqui de paixão apostólica. Ele tinha um processo intencional de provocar a igreja a crescer. E essa linguagem afetiva, meus filhinhos, era para tentar mostrar para a igreja o quanto ele se preocupava, porque quando eu chamo de filho é porque eu me preocupo, é porque eu me ponho numa posição paterna de me preocupar com os que ainda são pequenos na fé. E Paulo não se contentava com aquela conversão nominal. Aceitei Jesus, aí senta no banco da igreja e não faz mais nada. Eu não sei se vocês notaram, mas a Bíblia não diz que a igreja falta ovelhas, ela diz que falta trabalhadores. Só que para eu dizer, como estamos no ano do eis-me aqui, que eu eis-me aqui como trabalhador da igreja, preciso que eu cresça espiritualmente. Aleluia! Porque se eu for só um que aceitei Jesus e me sento no banco da igreja e, mas eu preciso de uma coisa, pastor, me ensina isso aqui, e hoje a gente vai ter todo o prazer em ensinar. Mas o maior prazer para a gente é quando você aprende a comer. Quando você aprende a comer sozinho. Porque quando você começa a comer sozinho, ninguém te segura mais. Aí não vai ter doutrina que chegue e fale no teu ouvido, porque você está comendo sozinho. Ele está começando e comer sozinho revela uma outra coisa em você, intimidade com o Espírito. Porque se você ler a palavra sozinho e não tiver intimidade com o Espírito, é só letra. É verdade. Mas quando você come e aquilo vem para você como alimento de verdade no campo espiritual, não tem como você não dizer que não recebeu do Senhor. E aí, essa paixão apostólica que Paulo teve pela igreja de Gálatas, ele traz aqui, de novo, eu sinto dores de parto. Porque ele achou, agora já estão indo, eu posso ir para outro lugar,
montar outra igreja, porque eu sou o apóstolo. E apóstolo é aquele que prega onde ninguém nunca pregou e abre outro lugar e abre outro espaço. E ele precisava de tempo para ir abrir outro espaço. Ele tinha que voltar para os Gálatas. Não posso ir lá, senão aqui vai morrer, porque eles não sabem comer sozinho. E novamente eu sinto dores de parto. De novo eu sinto o seguinte, que não era a primeira vez. Mais uma vez eu venho para cá sentindo dores de parto. Eu poderia estar abrindo uma igreja lá na Laodiceia, mas eu tenho que estar aqui, porque vocês não aprenderam a comer só. E se eu deixo, vocês vão comer coisas que vão matá-los. Paulo não se contenta com essa conversão nominal. Ele queria ver a manifestação de crescimento espiritual na igreja. E ele chega a dizer, um trecho, ele diz assim, porque são meninos e precisam do mingau. E Paulo querendo trazer alimento sólido para a igreja, para essa igreja estar solidificada, para essa igreja estar forte, para essa igreja estar com musculatura espiritual, para ele seguir para outro lugar, e ele não podia. E ele sentia dores de parto pela igreja e pela outra que não foi aberta. Porque quando a gente se recusa a crescer espiritualmente, a gente evita que outros sejam atingidos. Sabe, a impressão que se dá hoje é, aceitou Jesus, está tudo ótimo. E a gente não consegue entender que Deus não nos deixa pronto na conversão. A conversão é tirar do pecado e te limpar. Aí vem o processo de santificação. E santificação é intimidade com Deus, é intimidade com a palavra, porque a palavra que santifica é comunhão, é contato, é alimento espiritual. E tudo isso a gente precisa buscar para crescer, senão a gente não cresce. Tem um alvo divino para além do aceitar Jesus. É Cristo ser formado em vós. É a transformação do nosso caráter. Sabe, os estudiosos da psique humana dizem que o caráter é coisa que não pode ser mudada. No máximo trabalhar. A Bíblia diz o contrário, eu creio não. Ela fala que quando você aceita o Senhor Jesus, Cristo começa a ser formado em vós. Aleluia. E é formado em vós o caráter de Cristo. O meu caráter, que não era dos melhores que existia, senão dos piores, ele precisa ser formado no caráter de Cristo. Aleluia, Jesus. Até que Cristo seja formado em vós. Esse é um processo de conformação. Eu aceitei Jesus, então nos meus primeiros passos aqui em cima de Jesus. Nossa, Senhor Jesus, teve misericórdia de mim. O sangue dele me lavou. E agora como é que eu faço? Eu fico aqui? Esse é o meu lugar? Não, meu lugar é obra. Mas eu só posso estar na obra se eu souber me alimentar. Porque a obra não é lugar para fracos, não é lugar para meninos, não é lugar para crianças. A obra é lugar para quem se propõe a crescer. Eita, glória! E nós estamos no ano da proclamação. Estamos preparados? A gente tem aprendido a se alimentar? A gente tem braços fortes para ir para a obra? Quando ele diz até que Cristo seja formado em vós, ele está dizendo que não é apenas conhecimento sobre Cristo, mas é sobre desenvolver o caráter de Cristo. E aí, para desenvolver o caráter de Cristo, eu pensei nisso em 3 dimensões dessa formação. 3 dimensões dessa formação. O caráter transformado, que é fruto do Espírito. Se a gente não manifesta o fruto, a gente não é de Cristo. A palavra é bem clara sobre isso. Ela diz, pelo fruto vos conhecereis. Não adianta você fingir qualquer coisa, porque quando o fruto se apresenta, ele precisa comprovar de quem você é. E o fruto se manifesta. A gente estava passando anteontem por baixo da jaqueira, e eu senti, pastor, ele está com cheiro de jaca aqui. A gente ainda não tinha visto a jaca. Está um cheiro de jaca aqui. Jaca morre.
E quando a gente foi passando, uma jaca tinha caído, estava perto assim. Ela olha o cheiro. Aí já pega um balde, já leva para os porquinhos, né? É mais um alimento para eles, está aumentando. O fruto te entrega. O fruto te entrega. O cheiro do fruto te entrega. O formato do fruto te entrega. Qual é o fruto? Eita Deus, fala Jesus. Uma dimensão do caráter transformado é o fruto que você apresenta. Mente renovada. E aí, quando a gente tem a mente renovada, o nosso pensamento, ele é um pensamento que se assemelha ao pensamento de Cristo. Isso tem base bíblica, tá? Caráter do fruto do Espírito está em Gálatas 5, 22, 23. Se vocês quiserem, anotem e leiam depois. E a mente renovada está em Filipenses 2, 5. Pensar como Cristo. Pensar como Cristo. Como é que está meu pensamento? Está em ficar julgando o meu irmão o tempo inteiro? Está em ficar olhando as coisas com pensamento dúbio ou com amor? Ou se lançando? Ou olhando para aquela alma e dizendo assim: ela precisa de mim, eu preciso. Sabe? E aí vem a terceira dimensão, a atitude reformada. Como eu começo exalando fruto, mostrando fruto, e eu começo mudando meu pensamento. Paulo diz assim: olha, eu preciso renovar minha mente, a renovação da vossa mente, a renovação da vossa mente. E eu começo a pensar como Cristo pensou. Se eu já tenho um fruto que exala, eu tenho um pensamento que é igual ao de Cristo, a minha ação precisa ser igual ao de Cristo. E a terceira dimensão são atitudes reformadas. Não sei se você olhou, o caráter é transformado, a mente é renovada e as atitudes são reformadas. Glória a Deus. As pessoas vão olhar e dizer assim: caramba, o que houve com ela? Atitude de mais abismo. O que houve com ele? Por que mudou tudo? Tem gente que não vai mais nem te conhecer. Glória a Deus. E que bom. Porque se não estão te conhecendo é porque houve mudança. Sabe, na terça-feira eu apresentei aqui uma estátua em que a pessoa mesmo se fazia, chamada self-made. Hoje eu quero que você imagine aquela mesma estátua tranquila, como as estátuas de Michelangelo, aquelas estátuas de bronze lindas, que eles ficam assim tranquilos. Parece que as pessoas mais serenas do mundo. E quem está trabalhando nela é o Espírito. Eu queria dizer para você que você precisa ser como aquela pedra bruta que se lançou lá, como a gente viu na terça-feira, pedras vivas, e que o escultor começa a trabalhar e você não se preocupa, porque quem tem a mente renovada não se preocupa como vai agir, porque sabe que o seu agir vai ser direcionado por uma mudança de caráter transformada pelo Espírito, e a mudança de caráter transformada pelo Espírito gera mudança de ações. Não há como continuar o mesmo. Não há como eu estar sendo transformado por Cristo e ir atrás de contatinhos. Não há como eu ser transformado por Cristo e ter atitudes que roubam o outro. Eu digo roubar não é só no campo físico, é roubar no campo também psicológico e emocional. E tem gente que muito mais rouba nesses campos do que no outro. Tem muita gente hoje dependente de outros por causa de roubos emocionais. Defraudação emocional. Lesa emocional. E quando Paulo diz que sofre essas dores de parto, ele mostra um lado desafiador dessa formação. Eu lembro que a gente estava muito feliz lá em Chapecó, porque estava muito fácil. Domingo tinha culto, nas terças a gente chorava, nos outros dias a gente buscava o Senhor, a gente estava com Adão e Eva no jardim, o Senhor visitando, a gente lá no jardim, o Senhor falou: tá legal, 5 anos se passaram aqui, um ano de marginalidade, está na hora de vocês irem. Não adianta formar o caráter de Cristo em vós, se o objeto não for trabalhar no homem.
e ganhar pessoas para Ele. E aí esse lado desafiador dessa formação é porque a partir do momento que você atinge esse nível de formação e maturidade espiritual, você não consegue mais olhar para o outro sem o desejo que ele também cresça, sem o desejo que ele também se desenvolva. Olhar para ele pequenininho, deu papinha porque o que eu estou falando eu não entendi, porque... E você dá papinho, você dá a primeira vez, na segunda, na terceira, você se cansa. Opa, agora crescer. E essa igreja precisa crescer. E a nova comunidade apostólica é um lugar para que a gente desenvolva esse crescimento. Só que não sem dores de parto. Porque fazer o outro crescer e entender a sua necessidade de crescer não é fácil. Mas Paulo nos ensina uma coisa. Esse é um lado desafiador da formação. Porque se você não consegue fazer quem está ao seu lado, criança, crescer, você não consegue ser liberado para fazer mais. Paulo não conseguia sair da Galícia para ir para outros lugares. Ele tinha que permanecer em Gálatas, porque não adiantava nada ele deixar crianças aqui e morrerem de fome para poder ir para outro lugar. Porque ele ia abrir outro lugar e ia fechar esse. E aí, esse processo desafiador de formação, ele traz algumas coisas. Ele envolve desapego. Eu preciso me esvaziar de mim. Japeri é maravilhoso? É. Aquele mato é gostoso? É. Mas eu não posso estar lá. Eu preciso ir trabalhar um crescimento no meu irmão. Eu preciso abrir mão do que é muito bom para mim, para ir no outro lugar. Sempre meu irmão que precisa crescer. Chega um momento que vai dizer igual o João Batista: sua víbora, tu só quer aceitar Jesus e nada mais? Foi para isso que Jesus morreu? Para você aceitá-lo e te dar agora eu estou salvo, está tudo bem para a minha vida, e o outro? Por que tu não cresce para que o outro venha? Por que você não se torna um sustentador de ti para que você possa sustentar o outro até que ele possa se sustentar? E a gente quer dizer: eis-me aqui. Mas com que capacidade de sustentação a gente tem para quem vem? Se nós mesmos fica comendo papinha. Esse esvaziar-se desse ego precisa gerar em nós um sentimento que houve também em Jesus Cristo. Sabe, eu nunca mais li a Bíblia igual eu lia depois de assistir The Chosen. Como Jesus era paciente com aqueles cabeças duras. Eu falei: meu Deus, como eles eram cabeça dura. Aí o Senhor para mim: e você não, né? Eu não sei se acontece com vocês, mas quando vocês leem a Bíblia e as pessoas acabaram de passar por um milagre maravilhoso, zambaram na presença do Senhor, Miriam com um pandeiro lá, 3 dias depois já estavam murmurando contra Deus. Gente, que gente horrível. Você não é diferente disso? Você é igual a isso ou você é diferente? A gente faz mesmo. O Senhor faz maravilhas, e a gente se esquece das maravilhas e fica se apegando às dores. E usa as dores para justificar por que a gente não está bem com Deus. Ontem eu e a pastora Rita estava conversando no aeroporto, e eles estavam conversando, uma frase que a gente conversou com um rapaz do Google, que as pessoas são tão apaixonadas por dores e que é tão inerente do ser humano que o nosso cérebro está acostumado a preferir uma dor que é conhecida do que algo novo que ele não conhece, inesperado. Por isso, muitas vezes a gente fica no processo de dores, repetindo dores, porque é conhecida nossa. Então é melhor que eu fique com dores e que alguém até me sinta, olhe para mim e diga: coitadinho, tadinho dele, porque são minhas dores que eu fico, e eu não me lanço para conhecer o novo, porque o novo é desafiador. Timóteo, lá em Filipenses 2, 5 a 8, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo,
e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte de cruz. O Senhor Jesus se esvaziou, e quando não tinha mais nada para tirar, se esvaziou do seu próprio sangue. Ele se esvaziou de tudo, e no último momento até do seu sangue. Para quê? Para desenvolver em nós homens e mulheres que se sustentam na fé através do Senhor Jesus. E por que a gente insiste em comer papinho? E ele também tem uma outra coisa que ela apresenta nessa palavra: a dor, a morte do eu, a morte do meu eu, a morte desse eu. E lá em Gálatas 20 fala exatamente isso. Fui crucificado juntamente com Cristo. E nesse modo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Se eu não entender que as minhas vontades precisam ir para a cruz como Cristo foi, e sejam mortas lá, para que tudo que eu viva em Cristo, eu nunca vou segui-lo de forma correta. E se eu não sigo de forma correta, eu não cresço. Eu vivo só um salvo que senta no banco da igreja, mas eu não vivo um trabalhador que precisa ser e vir trabalhar na seara. Porque é isso que o Senhor está dizendo, porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros, são os trabalhadores, mas a gente quer ser ovelha. Eu sou ovelha do pastor. Lembra que tem no Instagram aí, a ovelha do pastor Lu? Eu sou ovelha do pastor Lu. Você não foi chamado para ser ovelha. Você é a ovelha de Cristo, o grande pastor. Mas na igreja você foi chamado para ser trabalhador, para fazer crescer o reino, para fazer o reino ser chegado a todos que precisam ouvi-lo. E para isso, eu preciso ter paciência, eu preciso de tempo necessário. E aí Filipenses 1,6 vai dizer exatamente isso. Estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em nós há de concluí-la até o dia de Jesus Cristo. Se eu sei que Ele começou a boa obra em mim e Ele vai terminar, é preciso que eu esteja nele. É preciso que eu me lance nele. É preciso que eu viva Ele. Por isso que Paulo diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, a vida que eu estou vivendo agora é minha? Não é. Se é sua, tem algo errado. Porque a vida que você vive precisa ser a vida de Cristo. E essa nova vida que agora eu vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus que me amou e se sacrificou por mim. Então, se eu tenho essa consciência, se eu tenho essa noção, o que impede essa formação de Jesus Cristo em mim? O que impede essa formação de Jesus Cristo em nós? Eu vou dizer coisas que impedem. Legalismos. Sabe aquele foco em regras? A igreja hoje ela tem se direcionado com foco em regras. Só pode pregar, não pode subir de calça jeans no púlpito, tem que ser de calça caque. Se não for calça caque, tem que ser calça preta. Se for outra cor, não sobe. E quando essa regra em legalismo e não em relacionamento, você extingue o Espírito. Porque onde a regra é grande, há pouca dependência do Espírito Santo. De que nos difere daqueles que viviam sobre a lei? O legalismo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não vos deixeis aprisionar novamente. Mas vou te falar, as igrejas legalistas são as mais cheias. Porque a gente ama regras. Sabe o que a regra faz no nosso coração? Te imputa,
te lança, te coloca numa falsa posição de cumpridor e justo. E é só engano. A regra, ela te dá caminhos construídos e te impede de seguir o caminho sobre o qual o Senhor vai te levar, que é diferente do meu, que é diferente do seu, que é diferente dela, que é diferente dele, que é diferente de cada um. Porque o Espírito Santo dá a cada um segundo o seu beneplácito. Mas quando a gente segue regras, fica tudo muito juntinho. Olha, o irmão Diego vai pregar igualzinho o pastor João, que a irmã Dani vai cantar igualzinho a irmã Lucila, porque fica um seguindo, imitando o outro. E Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas ele diz para crianças espirituais. Porque quando você é muito criança, é bom que você imite a quem está te discipulando. Mas quando você começa a se desenvolver, o Senhor começa a trabalhar teu caráter. Aí não tem como você ser igual. Não sei se você já olhou aí algumas igrejas em que os pastores, até o jeito de falar e pregar é igualzinho à liderança principal. Porque existe um legalismo, uma regra. Sabe? Se não der paz do Senhor daquele jeito, se não falar daquele outro, se não mandou se posicionar daquele, você não pode, porque você está diferente da liderança. Esqueceram que a liderança é o Senhor Jesus. O pastor aqui só pela misericórdia do Senhor. Carnalidade. A carnalidade, aqueles velhos padrões, contatinhos, aquelas conversinhas, aquelas liberdades de amizade, que você está indo caminhando bem pra caramba, de repente, oi sumido, como é que você está? Aí começa a bater o papo, tudo suave, e depois está te levando lá para aqueles lugares que você sempre chega. Começou com oi sumido, e depois já está mostrando foto de ovelha sem lã e tudo mais. Carnalidade. E hoje, com as mídias sociais, muito mais rápido. Sabe, para ilustrar isso, eu quero dizer para vocês que hoje a gente cantamos, louvamos, declaramos, dizemos que somos vasos de barro, na mão do oleiro. Será que somos mesmo? Será que nós somos mesmo os vasos de barro, que nós nos colocamos mesmo? Porque ser não somos. Nós somos vasos de barro, mas nós nos colocamos na mão do oleiro, nós nos colocamos na posição de se deixar ser amassado, expulsado, trabalhado de novo e reconstruído, ou a gente grita? Jeremias escreveu isso sobre o vaso. Jeremias 18, de 1 a 6, que vocês podem ler. Eu quero dizer para vocês que a gente precisa ter um modelo. E não é o pastor dessa congregação. O modelo é Jesus Cristo. Eu até quero que vocês me imitem no início, mas só no início. E depois vocês começam a caminhar com os passos de vocês. E o modelo perfeito que eu venho apresentar aqui nessa manhã é Jesus Cristo. Aleluia! Ele é o modelo. Ele se esvaziou da sua glória e se colocou numa situação de humilhação. Ele se esvaziou dos direitos divinos, da vontade própria, em total submissão. E como resultado disso tudo, ele teve para si exaltação e senhorio universal. Esse modelo que eu quero apresentar para vocês, Jesus Cristo, é o modelo que nos garante que, se nos esvaziarmos de tudo que nós temos, não é fácil, mas se nos esvaziarmos, nós seremos cheios. E o paradoxo é exatamente isso: se esvaziar para ser cheio. Não adianta você pedir para ser cheio. Não adianta você cantar enche-me Espírito, mas que cheio eu quero estar. Não adianta. Se tiver alguma coisa lá que contamina, que vai ser cheio. Por isso você precisa se esvaziar totalmente. Mas está tão poluído esse vaso, então se deixa quebrar. Porque ele vai te quebrar, amassar e refazer de novo. Aleluia! E a contaminação que existia vai sair.
E esse se esvaziar para ser cheio. Eu não sei quantas vezes a gente já pregou aqui sobre se esvaziar, sobre se deixar quebrar, sobre se deixar mexer. Mas a igreja precisa. Se a gente está num ano que começou agora em janeiro e agora já estamos no primeiro dia de fevereiro, dizendo: eis-me aqui. Eu quero dizer para você, dizer isso aqui significa que você precisa estar da forma necessária para que o Senhor te use. E a forma necessária para que o Senhor te use é se esvaziar. Ele não vai te esvaziar. Se esvaziar é um trabalho seu. Todas as outras coisas é trabalho do Senhor. Matar o seu eu é trabalho seu. Por isso que ele falou: quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, primeira coisa. Tome a sua cruz, porque a cruz é lugar de morte, onde eu morro. Eu morro na minha cruz para que Cristo seja em mim. Então existem dois paradoxos aqui. O primeiro é se esvaziar para ser cheio, e o outro é morrer para viver. Eita glória! João ainda não entendia muito o processo. Ele diz assim: olha, importa que eu diminua e que ele cresça. Mas Paulo já num outro processo diz: olha, que eu morra para que eu viva. Porque para mim morrer é viver, e viver é Cristo. Então, morrer para viver. Morrer para viver. E essa formação de Cristo em nós, ela é obra de Deus. Mas existe uma obra anterior que é nossa. Assim como para a salvação teve uma obra anterior que é nossa, de dizer: eu aceito o Senhor Jesus, para que o sangue de Jesus nos purificasse de todo pecado. Nessa formação de ser obreiro na casa do Senhor, de fazer a obra, de ser trabalhador, é necessário, para a formação que Cristo faça em nós, que a gente se esvazie. Aceitar Jesus é muito fácil, trabalhar na obra não. Ser obreiro é ser um kamikaze, é aquele que se mata. E essa formação de Cristo em nós, obra de Deus, ela só começa quando em nós já foi morto as coisas que precisam ser mortas. E essa é a nossa cooperação que o Senhor requer da gente. Esse eis-me aqui, no sentido de se disponibilizar para o agir dele, requer que eu vá morto. Porque se eu não for morto, se tiver um monte de vantagens em mim, tiver um monte de egos, tiver um monte de vanglórias em mim, eu não fui para Deus. Eu fui para aparecer de novo. Eu fui para me mostrar outra vez. Eu não fui para ser usado por Ele. E eu quero dizer uma outra coisa para vocês. Esse se deixar moldar pelo Senhor é um processo vitalício, vai durar enquanto você estiver aqui. Paulo já estava lá no final e ele disse: não que eu já tenha alcançado. Ele já estava no final da carreira e ele diz: olha, a estatura do varão perfeito, não que eu já tenha alcançado, porque ele sabia que ele era um processo de transformação de todos os dias. Todos os dias, porque a gente está num corpo que é carne. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome. A gente está num corpo que é carne. E a nossa carne vai todos os dias militar contra o Espírito. E dentro desse corpo de carne existe um espírito e existe uma alma. E essa alma, ela é super tendenciosa. Ela vai para quem está mais forte. E quem está mais forte em nós? Carne ou espírito? Por isso essa luta é diária, porque todos os dias eu tenho que matar a minha carne, porque quanto mais eu mato a minha carne, mais eu fortaleço o espírito. E o espírito que dialoga com o espírito. A palavra de Deus diz que Deus é espírito, e é necessário que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Eu só estou em espírito se eu não fortalecer a minha carne.
Porque um milita contra o outro. Se a minha carne está forte, não adianta dizer que você está forte espiritualmente, porque você não está. Aleluia, Deus. E esse processo vitalício vem em momentos de dor. Sabe? Matar a própria carne dói. Quem disser que não dói é mentiroso. Dói. Rasgar a própria carne todos os dias para que o espírito fique forte dói. Mas ele tem uma dor que vem com alegria, porque eu sei a quem eu estou agradando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A gente não pode querer somente a gente não pode querer ser somente salvo. A gente precisa querer ser Cristo. Sabe? Isso a gente só vai ser Cristo, só vai ter Cristo em nós, só vai estar em Cristo agindo em nós, se a gente conseguir matar o nosso eu. E é um processo diário de matar. João 12, 24 vai falar sobre a semente. Depois vocês leem, mas diz assim: em verdade eu vos asseguro que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Santo é teu nome, Jesus. Você entende que você ficar sentado no banco da igreja e vir todos os domingos e cantar ao Senhor e louvar você, somente você? Ah, porque eu sou ovelha. Mas quando você se deixa morrer, de ti nasce aquele que vai gerar muitos. Oh, glória. Em verdade eu vos digo e vos asseguro que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só. Mas se morrer, eu te chamo nessa noite a querer morrer, a querer matar o seu eu, sacrificar o seu eu, colocar o seu eu na cruz, para que o Senhor Jesus comece a trabalhar e te construir como um trabalhador do reino. Porque a seara é grande, mas os cooperadores, os trabalhadores, os ceifeiros são poucos. Aleluia, Jesus. Santo é seu nome. A semente precisa morrer para frutificar. Então, se a gente quer dizer, eis-me aqui nesse ano de 2026, a gente precisa morrer. E aí, igreja, a minha pergunta para você hoje é: você está disposto às dores de parto do crescimento espiritual? Você está disposto a fazer a entrega das áreas específicas que resiste à formação de Cristo em você? Relacionamentos, finanças, temperamentos, prioridades, contatos, desejos. Sim. Você está disposto à dor de parto, de largar tudo isso? Eu queria que você fechasse teus olhos agora e falasse com o Senhor, numa oração de entrega, e dizer: Senhor, forma Cristo em mim, mesmo que dor. Me ensina a sacrificar o meu eu, para que Tu seja em mim. Move no meu coração, Senhor. Move, transforma. Vai e mexe. Ah, está muito difícil, o vaso está muito corrompido, quebra. Meu Deus. Refaz. Tu é o oleiro, Tu sabe como fazer. Me faz de novo, Senhor. E para você que de repente está ouvindo a gente pela primeira vez e ouviu isso e quer saber mais, e quer conhecer o Senhor, a palavra de Deus diz lá em Hebreus 3:15: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eita, Deus.
Eu te faço um convite aqui hoje para o início da sua jornada com o Senhor Jesus. Aquele início que você diz assim: Senhor, eu aceito o Senhor como meu único suficiente Salvador. E se derrama diante dele como o único e suficiente Salvador da sua vida. E o sangue dele te purifica de todo pecado. A formação de Jesus em você começa no teu nascimento espiritual. E o teu nascimento espiritual começa quando você aceita o Senhor Jesus como teu Salvador. E agora então, feche teus olhos aí onde você está. Vamos orar junto. Senhor, nós estamos aqui, em cada coração nesse momento que está te ouvindo, Senhor. Direciona, Senhor, eles para te entenderem. Libera, Senhor, teu Espírito Santo para que eles te ouçam. Porque só quem tem o Espírito consegue ouvir e discernir as coisas do Espírito. Senhor, Ele está agora neste momento entregando o seu coração diante da tua presença. Lava, Senhor, cura, transforma. Para que seja mais uma semente gerada, Senhor, que vai morrer para nascer e dar vida a outros, Senhor. Eu te peço que tenha misericórdia sobre a vida dele, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmã Lucila. Irmã Simone. Aleluia. Palavra maravilhosa, né? Vamos adorar o Senhor nessa noite, depois de uma palavra dessa. Aleluia. Nós devemos não agir segundo o nosso próprio eu, nem segundo a nossa própria vontade, né? Nós precisamos nos revestir do Senhor todos os dias. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tivemos uma peleja hoje, né? Porque estamos acostumados com a nossa pastora fazendo aqui, ali e lá, e ela faz muito bem isso, né? Mas estamos aqui nessa manhã para aprender também um pouquinho, né? É bom que a gente se aperfeiçoe, né, pastor? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
Agradecemos mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui louvando e adorando ao Senhor. Chamo mais uma vez o nosso pastor João para fazer as considerações finais. Amém? Amém. Irmã Lucila, que vai comigo. Glória! Musiquinha? É a parte da pastora Emily. Oh, glória! É isso, meu irmão. Manda por você da luz ali. É isso, meu irmão, minha irmã. A gente não quer essa igreja lotada de membros que sejam ovelhinhos. Só ovelhinhos, porque todas são ovelhinhas. A gente quer trabalhadores. O Senhor tem dito que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Então que a gente se coloque nesse lugar de ceifeiro, de trabalhador, de fazer com que a gente morra para que de nós haja frutos. O trigo só consegue produzir mais quando ele morre. Então que a gente morra para que ele nasça de novo. Amém? Vamos lá? Tá bom. Ela tá fugindo. Mas Ou não. Aqui é melhor. Bora lá. Aleluia, Jesus. Pastor Emi participou muito aqui, viu? Não só olhando aqui, ela escreveu. Glória a Deus. Amém. Tá lá. Pastor Carlos botou aqui: o segredo é fortalecer o espírito. E é isso. Quanto mais forte o espírito, mais fraca a carne. Quanto mais fraca a carne, mais próximos estamos do Senhor. Mais próximos estamos do caráter de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Pastora M5. Vai aqui, ó. Glória a Vai aqui, Deus. ó. Vamos lá, você. Aviso. Ô, glória! Calma aí, pastor. É a primeira aqui. Mas de quê? Aqui é vida do mistério. A gente vai mandar primeiro. Qual a musiquinha? Tributo a e aberto. Mas só vai estar Bom, somos a nova comunidade apostólica. aleluia. Nós somos um grupo de membros da Igreja de Cristo que se reúne aqui, se encontra aqui para louvar o Senhor, para engrandecer seu nome, para interceder e brevemente nas sextas-feiras também para ser um círculo de oração. Glória! E Vai, pastor, vai o mistério. então, como é que eu faço para conhecer a nova comunidade apostólica? É só vir aqui. Nós temos um local físico aqui na Maria Joaquina 247, bem em frente ao Atacadão Pavonense, e há duas esquinas do metrô Pavona e do trem de São João de Meriti. Vai. E a gente vai seguindo. Pastor Emi botando aqui um monte de coração. Calma, Eu já vou pastor, aqui 5-0 computador. Bem-vindo! Então, bem-vindo é um momento, durante algum tempo foi para você ser membro da nova comunidade apostólica, mas agora é para você conhecer, é um momento para você conhecer a nova comunidade apostólica e a gente conhecer um pouco de você. Com a pastora M geralmente dura 10, 15 minutos, comigo, dependendo do papo, vira até 1 hora, né? Eles fizeram comigo e queriam mais, tá? Não é porque eu estava fazendo a coisa assim, não, porque queriam. Quem vai dizer que não queria, gente? Não estou obrigando ninguém a dizer que não queria. Agora vai ver reforço. Vou botar a música.
Aí, Aê! a musiquinha aí, a música. É só playback. Glória a Deus, aleluia. A pastora Amy está dizendo aqui, 5-0. Calma, agora vai virar, pastor. Então vem aqui pra cima comigo, bora? Também? Juntinho. Eu faço com a pastora Amy. Mas ela é mais repetinho. Essa aí, passa essa passa aí. Aí bota lá, vida. Ela é mais rápida, ela é mais animadinha. Calma que vai, calma que vai. Essa aí, Essa daqui? Essa preta aqui. Preta? É. Essa é, pastor? Essa aí, ó. Agora tá 5-1. Tá 5-1. Glória, pastora! Bem-vindo. O bem-vindo você faz para conhecer um pouco a história da igreja, a gente conhecer um pouco de vocês, aquele bate-papo interessante para você que vem nos visitar e deseja seguir conosco. Aleluia! Agora o primeiros passos. Pastor João, aleluia, aleluia. Pastor João, os irmãos querem vir conhecer, já passaram pelo bem-vindo, eles querem fazer parte da membresia. Como é que faz? Aí a gente vem e faz os primeiros passos. São 10 passos, muito interessante. Porque, gente, a gente precisa entender uma coisa. Aqui na comunidade apostólica, a gente tem alguns passos que a gente segue. Primeiro, gerar, que é gerar a vida. Depois, amar essa vida. Aí, discipular e enviar. Então, toda vez que você vai precisar passar por esses passos. O primeiro dos primeiros passos é esse, em que você entende, começa a ser alimentado da palavra e se torna membro. Vambora! Aleluia! Todo primeiro domingo do mês nós temos? Encontro de Santa Ceia. Exato, mas esse domingo não teve. Porque, felizmente, a pastora Amy teve que estar ausente no congresso. Ela foi para Brasília, na primeira conferência transformal. E está lá com os irmãos da igreja Arena Apostólica Church. Está lá e hoje à noite ela vai pregar. Hoje é uma pastora, o link, hein? Nós vamos estar prestigiando a pastora, os irmãos de lá de Brasília, vendo a live, assistindo a live da nossa pastora. Exato, hoje ela prega lá na Arena Apostólica Church. Então a ceia vai para o domingo que vem, também de manhã, às 10 da manhã. Todos os domingos Todas as e terças-feiras terças-feiras, a gente tem os encontros de intercessão. exceção. Porque a igreja que não ora e não cobre os seus irmãos em oração é uma igreja que não cresce, que não se desenvolve espiritualmente. Tudo Em em todos, esse será o nosso retiro esse ano, da NCA, da nova comunidade apostólica. Pastor João, eu quero um retiro, como é que eu faço? você. O preço para participar do retiro, a gente fez um preço simbólico de R$200. Ah, não tenho como pagar agora. A gente tem um carnezinho aqui, ó. Você pode pagar uma pequena parcela e distribuindo como for possível. Ah, pastor João, eu não estou empregado, eu não tenho dinheiro nenhum, não tenho nenhuma possibilidade. Entre em contato com a gente. Entre em contato com a igreja, com os pastores, e é necessário que vocês vão. É muito importante para recebermos Deus naquele lugar, que aquele lugar edifica vida. Naquele lugar nós precisamos de milagres, curas e libertações. E detalhe, gente, a gente está preparando umas coisas tão maneiras. Ai, desses pastor, quatro ansiedade. Aniversariante de Quem é essa daqui? É a nossa diaconisa Ana. Aleluia! Ela é a nossa diaconisa. Pastora, você não sabe Diaconisa Ana que faz aniversário no dia 4. Aniversário dia 7. Dia 7. Pastor, nós não paramos para pedir oferta. Não paramos de culto para pedir oferta.
de oferta, porque a oferta ela faz parte do culto. Então ela não é um momento em que a gente para a adoração e a palavra para que isso aconteça. Ela acontece de forma espontânea. A qualquer momento você pode trazer seu dízimo ou sua oferta e trazer. Porque o dízimo e a oferta ela precisa primeiro ser gerado no coração. Se não for gerado no coração, não tem sentido entregar. Você está dando dinheiro para o pastor, mas não está de verdade cumprindo o que seria o sentido da oferta. Sabe? O rei Davi ele fez algo muito interessante. Quando ele estava no processo de construir o lugar, o templo para o Senhor, ele fez um grande momento de louvor que reuniu todo o povo. Depois ele trouxe uma palavra para aquele povo e depois dessa palavra o povo se dispôs a ofertar. Então essa oferta é muito movimento do coração e não qualquer coisa que a gente fale aqui. Porque eu poderia dizer para vocês, a gente tem contas para pagar. Legal, a gente tem. Mas só quem entende o compromisso com o crescimento da igreja do Senhor vai entender o sentido da oferta. E a oferta ela pode ser de sacrifício, a oferta pode ser de gratidão ao Senhor por algo que aconteceu, e ela pode ser também de propósito. Eu tenho um propósito com o Senhor pelo qual eu faço uma oferta. E essa oferta é um diálogo seu com Deus. Tá? Ela se transforma em dividendos para que a gente cubra as despesas da igreja, sim, mas ela no campo espiritual ela tem um outro sentido. Então, irmãos, se os senhores desejam sentirem também o coração de vocês, está aqui nosso QR Code, tá? Tem a chave de telefone, chave de CNPJ, tem e-mail, sinta-se à vontade. Fica à vontade. E tem mais. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Nós estamos em 2026, no ano da proclamação. Pode falar. No ano da proclamação, e eis-me aqui. Como a gente falou hoje na palavra, vamos preparar o nosso coração, vamos começar a moldar o nosso caráter, vamos nos estruturar fisicamente no contexto espiritual para sermos trabalhadores, para que esse eis-me aqui aconteça em 2026. Amém? Vamos proclamar aqui hoje? Igreja, vamos proclamar? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas quebrantadas. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade aos amados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e ao dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que estão de luto uma coroa em vez de cinza, olhos de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim que se chamem cavalos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os diantes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Amém. Que tal você e mais um irmão, domingo que vem, em mais um encontro de celebração? Aonde? Aqui, na nova comunidade apostólica, 10 da manhã. Na Rua Maria Joaquina 247. Próximo ao Atacadão Pavonense. Legal. E, gente, não esqueçam, hoje à noite a gente vai assistir os irmãos lá da Arena Church, vai ser a pastora ele que vai pregar lá. Amém? Vou botar o link no grupo e vou disponibilizar também, se possível, lá no YouTube, no Facebook da nossa igreja. Na página da igreja. Irmão, pode explicar ali? Paz, igreja! Pai, Deus abençoe vocês. Ai, foi, pastor. Aleluia.